Moisés abre o Mar Vermelho, o milagre mais épico da história. Existe um momento na história da humanidade que desafia toda lógica, toda ciência, toda explicação natural. Um momento onde aproximadamente 2 milhões de pessoas testemunharam o impossível. Onde as próprias leis da natureza se curvaram diante do poder divino. Esta é a história da abertura do Mar Vermelho, o maior milagre de libertação já registrado. Egito, a nação mais poderosa do mundo antigo. Durante 400 anos, os descendentes de Abraão, Isaque e Jacó viveram ali como escravos. 400 anos de sofrimento, trabalho forçado, chicotes e opressão brutal. Gerações nasceram e morreram sem conhecer a liberdade. Mas Deus não havia esquecido seu povo. Ele ouviu seus clamores e enviou um libertador, um homem que havia sido criado no próprio palácio de Faraó, mas que escolheu se identificar com seu povo oprimido. Seu nome, Moisés. Moisés confrontou o homem mais poderoso do mundo. "Deixa ir o meu povo", ele declarou em nome de Deus. Mas Faraó, em sua arrogância, recusou. E então, uma por uma, as pragas caíram sobre o Egito. Água transformada em sangue, rãs invadindo cada canto, piolhos, moscas, morte do gado, úlceras, saraiva de fogo, gafanhotos que devoraram tudo, trevas que podiam ser sentidas e, finalmente, a mais terrível de todas, a morte dos primogênitos. Naquela noite horrível, quando o anjo da morte passou pelo Egito, cada casa egípcia chorou. Do palácio do faraó à mais humilde cabana, não havia família que não tivesse perdido seu filho mais velho. O orgulho do Egito foi quebrado. Faraó finalmente cedeu. "Ide-vos", ele gritou a Moisés em meio às lágrimas e ao lamento nacional. "Tomai vossos rebanhos, vossos filhos, tudo. Apenas ide-vos daqui." E assim, após 400 anos, Israel saiu. Não fugindo como escravos derrotados, mas marchando como um exército vitorioso. Homens, mulheres, crianças, idosos, aproximadamente 2 milhões de pessoas, com seus animais, suas posses e principalmente com sua liberdade recém-conquistada. Eles levavam consigo os ossos de José, cumprindo a promessa feita séculos antes. E à frente da multidão, uma coluna de nuvem durante o dia e uma coluna de fogo durante a noite, a presença visível de Deus guiando seu povo. Mas no palácio do Egito, enquanto Faraó enterrava seu filho, algo mudou em seu coração. Talvez tenha sido o orgulho ferido, talvez o medo de parecer fraco, talvez a compreensão do desastre econômico que a perda de 2 milhões de escravos representava. "O que foi que fizemos?", ele perguntou aos seus oficiais. "Deixamos Israel ir embora e perdemos nossos servos." A fúria substituiu o luto. Faraó reuniu seu exército. 600 carros de guerra escolhidos, liderados pelos melhores guerreiros do Egito. Toda a cavalaria, toda a força militar da maior potência mundial. E eles saíram em perseguição furiosa. Os israelitas haviam viajado por dias. Finalmente, acamparam junto ao Mar Vermelho. À frente deles, águas profundas e intransponíveis. Atrás, o deserto. Aos lados, montanhas rochosas. Era um local perfeito para acampar, mas também uma armadilha perfeita. E então, alguém olhou para trás e viu uma nuvem de poeira no horizonte. Depois, o brilho do sol refletindo em bronze e aço. O som distante de carros de guerra e cavalos galopando. O exército egípcio estava vindo. E estava vindo rápido. O pânico explodiu no acampamento israelita como fogo em palha seca. Gritos, choro, caos total. Mães agarravam seus filhos. Homens corriam de um lado para o outro, buscando impossíveis rotas de fuga. Faltavam sepulcros no Egito para que nos trouxesses a morrer no deserto? Eles gritaram para Moisés, sua fé evaporando diante do perigo real. Melhor nos era servir aos egípcios do que morrermos no deserto. 2 milhões de pessoas,
presas entre o mar impossível e um exército implacável, sem armas adequadas para lutar, sem navios para atravessar, sem tempo para fugir. Era o fim. Parecia inevitável. Mas Moisés permaneceu firme. Este homem que havia conversado com Deus na sarça ardente, este homem que havia testemunhado as 10 pragas, este homem que conhecia o poder daquele que o havia enviado, ele levantou sua voz acima do pânico. Não temais, estai quietos e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará, porque os egípcios que hoje vedes, nunca mais tornareis a ver. O Senhor pelejará por vós e vos calareis. Que declaração audaciosa, que fé impossível. Não havia saída visível, nenhum plano B aparente. Mas Moisés conhecia seu Deus. Então Deus falou a Moisés: Por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem, e tu, levanta a tua vara, estende a mão sobre o mar e fende-o. Imagine o momento. Moisés, um homem de 80 anos, caminhando em direção ao Mar Vermelho com uma simples vara de madeira. Atrás dele, 2 milhões de pessoas observando, entre esperança e descrença. Mais atrás ainda, o trovão dos carros de guerra egípcios se aproximando. Moisés estendeu sua mão sobre o mar. E então, aconteceu. Um vento, não uma brisa suave, mas um vendaval oriental de poder sobrenatural, tão forte que fazia as pessoas se curvarem contra sua força. Um vento que não era natural, que tinha propósito divino, que obedecia à voz de seu Criador. E as águas começaram a se mover. Lentamente no início, depois cada vez mais rápido, as ondas se dividindo, se separando, se levantando. Milhões de toneladas de água desafiando a gravidade, formando 2 muralhas impossíveis, uma à direita e outra à esquerda. E no meio, o fundo do mar apareceu. Não lama intransponível, mas terra seca. O próprio Deus secou o solo para que seu povo pudesse atravessar. Marchai, Moisés ordenou. As primeiras pessoas hesitaram. Quem seria o primeiro a entrar entre aquelas muralhas de água? O que as mantinha de pé? E se colapsassem? Mas então, alguém deu o primeiro passo, depois outro, e logo toda a multidão estava se movendo. Imagine a cena. 2 milhões de pessoas caminhando pelo leito seco do Mar Vermelho. De cada lado, paredes de água se erguendo a dezenas de metros de altura. Peixes nadando visíveis através do líquido cristalino. A luz do sol criando padrões etéreos através da água. E, acima de tudo, a coluna de fogo atrás deles, protegendo-os dos egípcios. Crianças correndo maravilhadas, idosos chorando, incapazes de acreditar no que estavam vivendo. Rebanhos inteiros sendo conduzidos através do impossível. Foi uma procissão que durou horas, mas nem uma única pessoa foi perdida. Os egípcios, vendo o povo atravessar, decidiram persegui-los pelo mesmo caminho. Faraó não aprendera sua lição. O orgulho ainda o cegava. Carros de guerra entraram entre as muralhas de água. Cavalos galoparam sobre o leito seco. Soldados gritaram ordens de guerra. Todo o exército egípcio se lançou na travessia, determinado a alcançar e destruir Israel. Mas Deus olhou para o exército egípcio através da coluna de fogo e nuvem e os perturbou. Rodas dos carros se soltaram, eixos quebraram. Cavalos entraram em pânico. Caos tomou conta da força militar mais poderosa do mundo. Fujamos de diante de Israel, os egípcios gritaram, finalmente compreendendo, porque o Senhor peleja por eles. Mas era tarde demais. Quando o último israelita alcançou a margem oposta, Deus disse a Moisés: estende a tua mão sobre o mar para que as águas tornem sobre os egípcios. Moisés estendeu sua mão. E as muralhas de água, mantidas sobrenaturalmente por horas, finalmente receberam permissão para cair. O rugido foi ensurdecedor, milhões de toneladas de água colapsando de uma vez. As ondas se chocaram no centro com força catastrófica.
Carros de guerra foram esmagados como brinquedos. Cavalos e homens foram arrastados para as profundezas. Nenhum único soldado egípcio sobreviveu. O exército que tinha escravizado Israel por 400 anos. A força militar que tinha dominado nações. Os guerreiros que se consideravam invencíveis. Todos destruídos em um momento. Israel estava na margem oposta, a salvo. Completamente a salvo. Viram os corpos dos egípcios sendo trazidos pelas ondas até a praia. Viram a destruição completa de seus opressores e compreenderam plenamente o que havia acontecido. Não havia palavras adequadas, apenas louvor. Moisés começou a cantar e toda a nação se uniu. Cantarei ao Senhor porque sumamente se exaltou. Lançou no mar o cavalo e o seu cavaleiro. O Senhor é a minha força e o meu cântico. O Senhor é homem de guerra. Miriam, irmã de Moisés, pegou seu tamborim, e todas as mulheres a seguiram com danças e celebração. Era um momento de júbilo absoluto, de liberdade verdadeira, de fé confirmada. Você já se sentiu como Israel diante do Mar Vermelho, encurralado entre o impossível à frente e o perigo iminente atrás? Sem saída visível, sem esperança aparente, com o medo tentando te paralisar? Esta história antiga traz uma mensagem poderosa para hoje. O Deus que abriu o Mar Vermelho ainda está no negócio de abrir caminhos impossíveis. Inscreva-se no nosso canal e deixe seu gostei para que a palavra de Deus chegue a mais pessoas e todos possam ter a dádiva de ouvir as histórias da Bíblia Sagrada. Caso ainda tenha espaço no seu dia para ter um tempo com Deus, clique em nosso canal e veja mais das diversas histórias bíblicas. Deus esteja com você e até a próxima.